Boa tarde a todos. Queria agradecer a presença aqui do vice-prefeito Agenor Queiroz, dos advogados desta casa, Dr. Caio, Dr. Anderson e o Josué. Dando início à reunião, cumprimento aos colegas vereadores, aos servidores desta Casa de Leis e a todos os que nos prestigiam aqui e pelas redes sociais. Conclamo o primeiro secretário a aferir o registro de presença dos vereadores. Ok, senhor presidente, afiro a presença de 13 vereadores. Sob a proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberta a presente sessão da 8ª sessão extraordinária da 19ª legislatura do ano 2021 na Câmara Municipal de Santa Helena de Goiás. Solicito ao excelentíssimo senhor primeiro secretário que faça a leitura do texto bíblico. Um engano aqui. Solicito ao excelentíssimo senhor vereador Rones Ferreira que faça a leitura do texto bíblico. Conselhos de prudência. Antes de julgar, procura ser justo. Antes de falar, aprende. Usa o remédio antes de ficares doente. Interroga-te a ti mesmo antes do juízo, e acharás misericórdia diante de Deus. Antes da doença, humilha-se, e no tempo da enfermidade mostra o teu proceder. Nada te impeça de orar sempre, e não te envergonhe de progredir na justiça até a morte, pois a recompensa de Deus é eterna. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que faça a leitura da ata. Ata da 7ª sessão extraordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura aos 29 dias do mês de março do ano de 2021. Às 15 horas e 50 minutos na sala das sessões da Câmara Municipal de Santa Helena de Goiás, presidida pelo vereador Áureo Bueno da Silva Neto e secretariado pelos vereadores Wellington Barbosa e Simão Vieira Mota, sendo verificado o quórum regimental pelo primeiro secretário e constatado o número de 13 vereadores presentes, sendo estes: Aduil Lopes Cruz Júnior, Aglimeide Moreira Alves, Celso Oliveira de Paula, Elias de Oliveira Santos Júnior, Francisco Dantas da Silva, Gilmar Francisco de Souza, Jânio Bertoldo Branquinho, Lourisval Pedro de Oliveira, Rones Ferreira, Silvio Marques de Araújo. O presidente declara aberta a sessão sob a proteção de Deus. Leu-se o texto bíblico. A ata da sessão anterior foi discutida e aprovada por unanimidade. Ordem do dia. Projeto de lei número 18 de 2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a alteração da Lei Municipal número 2382, de 25 de abril de 2007, e de outras providências. O projeto foi discutido e aprovado em segundo turno por 12 votos favoráveis, sendo eles Aduil Lopes Cruz Júnior, Aglimeide Moreira Alves, Celso Oliveira de Paula, Elias de Oliveira Santos Júnior, Francisco Dantas da Silva, Gilmar Francisco de Souza, Jânio Bertoldo Branquinho, Lourisval Pedro de Oliveira, Rones Ferreira, Silvio Marques de Araújo, Simão Vieira Mota e Wellington Barbosa. Projeto de lei número 19 de 2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito especial suplementar na lei orçamentária e vigente, de outras providências. O projeto foi discutido e aprovado em segundo turno por 12 votos favoráveis, sendo eles Aduil Lopes Cruz Júnior, Aglimeide Moreira Alves, Celso Oliveira de Paula, Elias de Oliveira Santos Júnior, Francisco Dantas da Silva, Gilmar Francisco de Souza, Jânio Bertoldo Branquinho, Lourisval Pedro de Oliveira, Rones Ferreira, Silvio Marques de Araújo, Simão Vieira Mota e Wellington Barbosa. O presidente Áureo Bueno da Silva Neto agradece a presença de todos
e sobre a proteção de Deus declara encerrada a sessão. Para constar, lavrou-se a presente ata, que deverá ser lida, aprovada e, por fim, assinada. Ata em discussão. Ata em votação. Quem for favorável, que permaneça sentado. Ata aprovado por unanimidade. Passamos ao expediente. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura do expediente. Projeto de lei número 23/2021 do Poder Executivo dispõe sobre a autorização do município de Santa Helena de Goiás em custear despesas de funeral e da outras providências. A Câmara Municipal de Santa Helena de Goiás aprova e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o município de Santa Helena de Goiás autorizado a custear as despesas de funeral ao senhor Helenês Cândido, inscrito no CPF sob número 004-307-301/87, até o limite do valor de R$6.000, que veio a óbito em translado emergencial deste município. E a família não possui condições financeiras de arcar com os referidos custos. Artigo 2º, o valor em questão será destinado conforme o quantitativo das referidas prestações de serviços, APR, Administração de Serviços Póstumos Limitada, ME, inscrita ao CNPJ número 03-632-533.000 contra 84. Artigo 3º, as despesas com o referido pagamento serão efetuadas através de verbas próprias constantes no orçamento vigente. Artigo 4º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Helena de Goiás, aos 8 dias do mês de abril de 2021. Quem assina, Prefeito Municipal, Dr. João Alberto Vieira Rodrigues. Quero consultar os vereadores para incluir o projeto de lei na ordem do dia. Positivo. Passamos à ordem do dia. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura da ordem do dia. Veto 01/2021 do projeto de lei número 08/2021, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei número 08/2021. Eu vou tentar ser o mais breve, porque todos já ouviram, né, pessoal, a redação praticamente toda deste veto. Mas vou ler a primeira página apenas para relembrá-los de alguns fatos. Projeto de lei número 08/2021, cumpre-me informar que na forma do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Orgânica do Município de Santa Helena de Goiás, vetei nesta data o projeto de lei 08/2021 por considerá-lo inconstitucional, tendo em vista o vício de iniciativa exposto na proposta. O Poder Legislativo Municipal propõe o projeto de lei número 08/2021, de 4 de fevereiro de 2021, que reconhece a atividade religiosa como serviços essenciais nas situações de emergência e calamidade pública na saúde no município de Santa Helena de Goiás, conforme consta no autógrafo de lei número 008/2021. O referido projeto for aprovado. Razões e justificativa do veto. Antes de tudo, é necessário destacar o papel fundamental que a religião apresenta na sociedade, uma vez que atua como pilar de diretrizes do indivíduo, além de contribuir indiretamente com o Estado, no sentido de equilibrar as relações e os fatos sociais. Assim, a espiritualidade tendo a ser um recurso importante para as famílias, podendo contribuir no enfrentamento ao desafio da vida. Eu me atenho a essas situações porque todos já têm pleno conhecimento do veto. Se alguém queira que aprofunde, por gentileza, presidente, se me permita, ou se não, está tudo ok. É esse o veto número 01/2021. Está em discussão o projeto de lei 23/2021, no qual dispõe sobre a autorização do município de Santa Helena de Goiás em custear as despesas do funeral e outras providências. Projeto de lei em votação.
Devido a problemas técnicos, a votação será feita manual. Aduil Lopes. Favorável. Aglimeide Moreira. Favorável. Celso de Oliveira. Favorável. Elias Júnior. Aprovado. Francisco Dantas. Gilmar Francisco. Jane Bertoldo. Aprovado. Lorisval Pedro. Rones Ferreira. Silvio Marques. Simão Vieira Mota. Sim. Wellington Barbosa. Aprovado. Projeto de lei aprovado por 12 votos favoráveis. Está em discussão o projeto de lei 08/2021. Palavra, senhor presidente. Concedido. Senhores vereadores, os que nos acompanham pelas redes sociais nesta tarde, eu gostaria de dizer que nós seres humanos, nós temos que realmente nos atentar aos fatos que sempre acontecem ao nosso redor com muita atenção. Na verdade, nós todos votamos favoráveis a esse projeto do vereador Silvio Marques, inclusive gostaria de parabenizá-lo pela preocupação inicial de manter, sobretudo, as igrejas com seu resguardo de funcionamento em nosso município. Porém, com o andar da carruagem, nós fomos entendendo um pouco mais, e até sendo honesto aqui, porque a coisa melhor que tem é a honestidade e a sinceridade, dizer que o projeto ele realmente não foi apreciado no caso, a parte jurídica da Câmara Municipal, né? Então, nós votamos com certeza pela igreja e sempre votaremos. Até pelas ruas eu me assusto quando as pessoas perguntam: você vai votar contra ou a favor da igreja? Olha, todo mundo eu entendo que é a favor da igreja. Agora, tanto que é que as igrejas estão todas abertas. Eu não tenho conhecimento de nenhuma que esteja fechada. Inclusive, esse é o compromisso do prefeito João Alberto, não fechar nenhuma igreja. Então, na realidade, eu gostaria de deixar bem claro que o meu voto nesta tarde, ele não vai ser nunca pelo fechamento de igreja. Nunca. A questão de a igreja ser essencial ou não, é um debate que cabe ao Poder Executivo também. Eu entendo que todos discutirem, Legislativo e Executivo, mas eu quero deixar bem claro que não é porque eu estou votando a favor do veto que eu estou dizendo que a igreja tem que fechar, porque não tem nenhuma fechada e não tenho conhecimento que vai ser fechada no município. Se tiver, jamais eu votaria. Jamais eu votaria um projeto aqui que visasse fechar a igreja. O que nós estamos discutindo é o quê? Condições sanitárias que acontecem em todo o Brasil. E hospitais, onde for, com exceção de hospitais, mas o resto tudo enquadra na questão das questões sanitárias. Então nós não podemos dizer, não, aqui nós fazemos assim porque tem que ser assim, não. Se existe uma lei sanitária a ser cumprida, eu quero deixar bem claro, resumindo, que eu não estou votando contra a igreja. Todas as igrejas estão abertas e permanecerão abertas, segundo o prefeito, inclusive o nosso vice-prefeito está aqui, doutor Agenor, uma pessoa séria, que também sabe da situação, como o nosso corpo jurídico, todos os demais componentes aqui da nossa Câmara Municipal. Eu gostaria apenas de dizer que todos nós vereadores, recebemos também uma recomendação do Ministério Público. Essa recomendação traz, resumidamente, o seguinte texto: é inconstitucional na medida em que viola o artigo 2º.cc, artigo 24, inciso 12º, parágrafo 4º da Constituição Federal e o artigo 3º do parágrafo 9º da Lei nº 13.789/2020. B. Viola o entendimento firmado em sede de controle contratado de constitucionalidade nos autos da ação direta de inconstitucionalidade número 641-8-E. É adverso ao interesse público na medida que afronta o interesse público primário, considerando que abre a possibilidade de disseminação e propagação da Covid-19 em momento de total colapso do Sistema Único de Saúde, com mortes diárias no país,
que têm ultrapassado a cifra de 3.000 mortes por dia, totalizando até o momento a nefasta quantidade de 358.718 pessoas que perderam a vida. Cidadãos mortos por coronavírus desde o início da pandemia. Então essa é a redação básica do Ministério Público recomendando que votemos a favor do veto. Então, nobre vereador Silvio Marques, não que o seu projeto ele não seja importante, ele é muito importante e eu quero dizer que só voto com o veto porque todas as igrejas estão abertas e permanecerão abertas em nosso município. Então, portanto, essa é a minha posição. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado a todos. Palavra. Concedido. Eu confesso que preparei esses longos dias dessa reunião e a minha preparação, para ser sincero, eu precisaria de, no mínimo, uns 30 minutos para falar o que realmente, verdadeiramente eu penso. Agora, só lembrando que eu tenho algumas mensagens aqui no meu celular de colegas vereadores que manifestaram o seu apoio às igrejas, dizendo que votaria a favor do projeto e contra o veto. Inclusive, eu não vou citar nomes, mas eu vou citar a mensagem. Boa tarde, Monsenhor Vicente Duarte. O senhor me conhece, sabe da nossa atuação favorável ao ser com as igrejas com as suas essenciais liberdades. Pode contar com o meu voto favorável às igrejas, assim como do povo que dela necessita. Estamos juntos. Um grande abraço. Eu tenho aqui várias mensagens que alguns líderes me passaram. Eu não quero colocar nomes justamente para não criar nenhum mal-estar. Com respeito à recomendação da ilustre representante do Ministério Público de nossa cidade. Certamente ela foi provocada para falar nesse processo. Ela fez uma recomendação seguindo o parecer contido no veto do Executivo Municipal. Nós estamos vivendo os últimos dias, no Congresso Nacional, uma verdadeira interferência do STF, justamente porque os nobres deputados e senadores que ali estão, não estão fazendo o dever de casa. Aí abre brecha para o STF, que todos os 11 togados que estão ali foram indicados e não concursados, não foram às urnas para receber voto, para ali estar, mas foram e estão ali porque faz parte de um sistema político e pelos quais foram indicados para compor o STF. O ilustre representante da Procuradoria-Geral da União apresentou recentemente um processo que tramitou no STF para reconhecer os decretos oriundos do prefeito de São Paulo e o governo de São Paulo, principalmente, que fechava igrejas. Procurador-geral
ele é o maior órgão ministerialmente falando. É um promotor que está ali lutando e trabalhando para o bem-estar da comunidade. O STF, através dos togados indicados por políticos, como ali viralizou politicamente falando, ideologicamente também, eles votaram de que não contra os decretos e nem sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Eles bateram dizendo que cabe aos municípios e aos estados regular esta questão da pandemia, ou seja, quais são os segmentos que devem ser essenciais ou não. Assim foi feito, está sendo feito, porque anteriormente o STF já havia legislado, coisa que não deveria acontecer, já tinha legislado nesse sentido, tirando o poder do governo federal, jogando para os estados e municípios para regular essa questão da pandemia no Brasil. Então, senhoras e senhores que nos assistem através das redes sociais, as lideranças evangélicas, religiosas que estão nos assistindo nesse momento, nobres vereadores, o que nós não devemos permitir, aliás, eu ainda creio, aqui tem dois advogados e um bacharel em Direito, doutor Genor, formado, não sei se o moço ali é do Direito. Aqui nessa casa temos o vereador Júnior, que é bacharel em Direito. Ainda nós devemos acreditar de que o que está acontecendo lá no STF, interferindo no Congresso Nacional, do trabalho legitimamente dos senadores e dos deputados, não venha a acontecer nos municípios. Essa é a realidade. Porque os de lá foram nomeados, apesar de ser os guardiões da Constituição Federal, mas estão fazendo simplesmente, rasgando de alto a baixo a Constituição da República. Eu até creio que ainda nos municípios, através da primeira instância, da segunda instância, os tribunais regionais, os tribunais federais, o STF, como eu disse, é nomeado, mas esses foram concursados. Eu ainda creio no representante do Ministério Público e creio também nos juízes de primeira instância. Agora, o que nós não devemos fazer, senhores vereadores, é nos curvar, é nos colocar de joelho diante de pressão externa, porque nós não fomos eleitos para isso. O artigo 28 da Constituição, 29, melhor dizendo, inciso 7º, diz, do caso especificamente do vereador, inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circuncisão do município. Portanto, querer calar e querer mandar no meu voto, eu acho isso uma verdadeira sacanagem. E isso eu não vou permitir durante os 4 anos que aqui ficar. Não aceitarei ingerência no meu voto. E eu quero dizer mais ainda, que tem um advogado e assessor da casa, e sabe perfeitamente que mesmo nós errando, votando aqui uma lei que seja inconstitucional, ela para ser declarada
inconstitucional? Somente a justiça, não é MP, não é Ministério Público. Ministério Público não declara lei de inconstitucionalidade. Quem declara lei de inconstitucionalidade é a justiça. O que se pode propor é tanto a Procuradoria do município, tanto quanto a Câmara, ou outra pessoa que seja prejudicado pela lei aprovada pela esta casa, ou qualquer casa legislativa do Brasil. Propor uma ação ADIM, que é um ato de reconhecimento de inconstitucionalidade daquela lei aprovada pelo Legislativo. Aí sim, torna a lei inconstitucional. Mas só quem pode fazer essa decisão é o juiz da comarca. E ainda não é uma palavra final. Porque quem sentir prejudicado, ele pode recorrer e ainda subir para os tribunais. Não é a palavra final. A única coisa que acontece é que decisão de juiz, você cumpre, você não discute. Então o que acontece é que a lei ela fica sob júdice. E daí depois somente o ato declaratório de inconstitucionalidade. Só mais um tempinho, senhor presidente. Algumas coisas que acontecem também, senhor presidente, é o seguinte. O artigo 60 da Constituição, no parágrafo 4º, dessa carta aqui, a qual eu gostaria muito que, principalmente a Justiça, não rasgasse ela. Diz sobre causa pétrea. Para quem não conhece, causa pétrea, alguns itens que está contido na Constituição da República, que por sinal foram 5, que esta não pode ser mexida, abolida, a não ser para melhorá-las. Passo a ler. São normas constitucionais que não podem ser suprimidas ou reduzidas, mas podem ser ampliadas por meio de emendas constitucionais, ou seja, só para emendar algumas cláusulas, somente o Congresso Nacional. Diz o seguinte: primeiro, a forma federativa do Estado de governar. O voto direto, secreto, universal e periódico. 2. 3. A separação dos poderes. Legislativo é legislativo. Executivo é executivo. Judiciário é judiciário. Eu não posso interferir no judiciário. Eu não posso chegar lá e dizer para o juiz ou o ilustre representante do Ministério Público a atuar em determinada ação ou fazer determinada decisão. Assim como eles também não podem exigir isso do vereador Silvio Marques. O que se pode é fazer recomendação assim como fez. Nada de errado. Agora, aceitar isso. O último diz o seguinte, sobre os direitos e garantias individuais. Sabe aonde estão esses direitos e garantias individuais? Está no artigo 5º da Constituição. E sabe qual esses direitos individuais, vereador Francisco? É aquele de ir e vir. É aquele que você pode adentrar na igreja a qualquer momento. Aquele que não pode fechar a igreja. É o que determina o artigo 29, que diz o seguinte, que o Estado não pode embaraçar as igrejas. Então são direitos individuais que está aqui constante. Por que não reconhecer as igrejas como essenciais? Delimita número, pode delimitar, colocar 10%, 5%, a forma, um culto de 1 hora, 2 horas, reunião de 2, 3 horas, uma missa de 30 minutos, enfim, obedecendo os critérios da legislação municipal e os decretos, inclusive da vigilância sanitária. Mas, simplesmente, o projeto é bom, o projeto é bonito, parabéns, mas aí veta o projeto? Eu não tenho problema, senhor presidente, senhores vereadores, em votar favorável ao projeto. E não tenho problema também de votar contra o veto. Sabe por quê, senhores vereadores? Porque eu quero exercer com dignidade o meu mandato e não aceitar intervenção externa. Eu tenho que ser livre no meu voto.
Porque se eu não for livre no meu voto, sabe o que vai acontecer daqui um pouquinho? O Ministério Público vai entrar com um pedido de improbidade administrativa que eu estou sendo incompetente no meu mandato. É aquilo que eu disse. Eu preparei muita coisa, mas inclusive não vai dar tempo. Mas quero deixar bem claro, senhores vereadores, vocês têm o livre arbítrio. Vote com a consciência de vocês. Eu quero dizer que eu sei separar as coisas. Como líder do prefeito, eu não sou obrigado a votar no veto do senhor prefeito. Mas sinto a obrigação de dizer que vocês tomem a decisão que lhes convier. Eu vou votar favorável ao projeto e contra o veto do senhor prefeito. Mais alguém? Pode ficar à vontade. Concedido. Obrigado. Bom, senhores, hoje eu venho aqui demonstrar apoio sim ao projeto. Pensei muito durante a semana, só que uma recomendação foi nos dada para todos nós. Mas eu acredito muito na independência dos poderes. Eu não aceito interferência na minha opinião de maneira nenhuma aqui. Ou senão eu volto para minha sala de aula tranquilamente. Porque eu tenho profissão. Eu não estou aqui para brincar. Eu não estou aqui brincando de ser vereador. Sou favorável ao projeto, sim. Cada um arque com as consequências. Eu estou aqui representando, sim, a comunidade das igrejas. Claramente, como o nobre vereador Wellington Barbosa falou, se fosse fechar, seria... Não é para fechar. Mas o projeto, ele reconhece, sim, a igreja como essencial. E todos nós sabemos que, como cristão, a pior morte de um ser humano é a morte espiritual. E que muito outro. Para todos nós, muitas coisas é só pelo poder de Deus. E como cristão eu acredito muito nisso. Então assim, a minha opinião já foi dada. Eu exijo respeito a essa cadeira aqui conquistada pela democracia. Respeito, porque eu fui eleito pelo povo. E justamente muitos deles precisam e veem a igreja como essencial. Obrigado. Com a palavra, presidente. Concedido. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores e senhoras que nos assistem pelas redes sociais. Nas últimas sessões ordinárias foi discutido esse veto e era para ser votado nas sessões ordinárias desse mês de abril, né? E o senhor presidente consultou aqui o plenário e retirou o veto da ordem do dia para ser votado posteriormente, igual vai ser votado hoje. E o meu pensamento é o mesmo da última sessão. O vereador Silvio Marques colocou muito bem suas palavras, vereador. Os poderes, senhores vereadores, são independentes. Nessa pandemia nós estamos vivendo, nós não estamos aqui, o vereador que votar a favor ou contra o veto do prefeito, ele não está votando a favor do prefeito e nem contra o prefeito, não. Nós estamos votando o momento, nós estamos vivendo. Momento esse de pandemia. E as igrejas, na minha concepção, não é porque o vereador Silvio Marques, o vereador Aduil, é evangélico, o vereador Rones é católico, não. Não é a crença que faz a pessoa ser digno das bênçãos de Deus, não. Não é a crença que ele segue, não. O que faz ele ser digno das promessas, das bênçãos de Deus é seus atos, são suas atitudes. Não é a igreja católica nem a evangélica, não. Mas eu me sinto no direito de falar aqui em nome da igreja católica, vereador Silvio. Sou muito amigo, faço parte, sou muito amigo do pastor Jeremias, de vários pastores. E eles estão preparados lá, que seja o padre ou que seja o pastor evangélico, eles estão preparados lá, senhor presidente, para receber ali aquele cidadão, aquela cidadã, no momento de pânico que estamos vivendo. Não são as igrejas hoje, vereador Silvio Marques, que está contaminando, que está trazendo Covid, não. Porque todas as igrejas estão tendo as limitações.
está tendo respeito dentro da vigilância sanitária, está tendo ali os cuidados necessários que a própria lei exige. Então, senhores vereadores, eu adianto aqui, eu não voto a favor do veto, eu voto a favor do projeto. Não estou votando contra prefeito, não. Eu estou votando a favor de uma coisa que eu vejo a necessidade de continuar. Aparecida de Goiânia, esse projeto, então, ele começou errado desde o início. Desde o início que a Casa Legislativa, o presidente colocou esse projeto em votação, ele iniciou errado. Por que não teve ali no primeiro turno dele o parecer jurídico que ele era inconstitucional? Nós reunimos as comissões, todas as comissões reuniu e deram ali o seu parecer, certo? Não tinha parecer jurídico nesse projeto, porque ele era constitucional e inconstitucional. Foi erro dos vereadores, foi. Nós erramos. Nós tínhamos que fazer pesquisa. Mas uma coisa eu falo, eu jamais eu votaria num projeto desse. Não estou aqui desrespeitando recomendações do Ministério Público, estou desrespeitando nada aqui. O Ministério Público fez o papel, fez a sua recomendação, mas os poderes são independentes, são todos independentes, legislativo, executivo e judiciário. Então, senhores e senhoras, vereador Rones Ferreira, eu estou aqui falando como ser humano, como cristão. Não estou aqui usando a palavra como vereador, não. Eu estou aqui usando a palavra, vereador Leto, pelo momento que nós estamos passando. Aparecida de Goiânia, eu não acabei de completar. Foi feito um projeto desse lá, vereador Silvio, pelo Legislativo, foi votado, aprovado e sancionado pelo prefeito. Mato Grosso. Goiânia. Foi feito um projeto dessa natureza, foi aprovado e vetado pelo prefeito, mas a partir do momento que o projeto foi vetado pelo prefeito, quando os senhores vereadores de lá votaram o veto, o projeto do Executivo já estava protocolado na Secretaria da Câmara da mesma natureza. Então eu encerro aqui as minhas palavras aqui, senhores, como ser humano, como cidadão e como cristão que eu sou. O meu voto hoje é voto de ser humano, é voto de cristão pelas dificuldades que nós estamos vivendo no dia a dia. E eu sei, e tenho certeza, que os nossos colegas, a nossa comunidade, não só a nossa, como do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Hoje, a pessoa sentar com um pastor, sentar com um padre, para pegar ali as suas opiniões a respeito do dia a dia que nós estamos vivendo, é de suma importância. Muito obrigado, senhor presidente. Mais alguém? Com a palavra, presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, doutor Caio, assessor jurídico, doutor Anderson, nosso amigo Josué, representando todos os funcionários da Câmara Municipal, ex-vereador e hoje atual vice-prefeito, e com fé em Deus será o próximo prefeito de Santa Helena, doutora Agenor Bezerra de Queiroz, que muito fez no Poder Legislativo, senhor presidente. Durante seus 6 mandatos, foi exemplo de postura. E sempre surgia os vereadores que, na época de campanha, isso no passado, pedia muito a questão da renovação. E o vereador Agenor, com a sua postura, sempre permaneceu por 6 mandatos, porque era um vereador independente. E a população lá fora cobra. Gostaria de parabenizar a promotora de justiça por ter feito a recomendação. Claro que fez a recomendação porque foi provocada. Pode ter certeza disso. Mas, senhor presidente, eu também tenho uma coisa que Deus e a população de Santa Helena me deu: diploma de vereador por 6 vezes. E pode ter certeza que o Ministério Público, com certeza, dificilmente vai conseguir um diploma desse. É um diploma independente. Só não concordo com o Ministério Público, senhor presidente, quando que ele simplesmente, ele deixa muito bem claro aqui: o Ministério Público do Estado de Goiás
esclarece que esta recomendação dá ciência e constitui em mora destinatário quanto às providências solicitadas, podendo a omissão da adoção das medidas cabíveis implicar no manejo de ações judiciais cabíveis contra a quem se mantiver. O Ministério Público nada mais é, senhor presidente, do que um fiscal, igual os vereadores também é fiscal do povo. Se eu entregar o meu diploma para o Ministério Público, que é o que praticamente eles estão exigindo o diploma dos 13 vereadores, o Ministério Público vai entrar dentro da Câmara Municipal e vai legislar. Vereador Silvio Marques. Sou vereador pelo Patriota, partido do nosso prefeito, doutor João Alberto. E sei o quanto que o doutor João Alberto dá todo o apoio para as igrejas, tanto evangélica quanto católica. E sei também que todas têm cumprido à risca as recomendações do Ministério da Saúde. Esse projeto, como o vereador Rony disse, senhor presidente, e aqui faço um pedido para Vossa Excelência, que não entre nenhum projeto, independente de seja de qual vereador, sem os pareceres jurídicos. E aqui eu quero isentar os procuradores jurídicos do Poder Legislativo e quero trazer a responsabilidade para os 13 vereadores, que qualquer um dos 13 vereadores poderia ter solicitado os pareceres jurídicos, independente de ser das comissões. Pode ter um vereador que não faz parte da determinada comissão, mas tem o livre direito de solicitar o parecer jurídico. E nós não assim o fizemos. Mas eu não vejo, vereador Silvio, por mais que o parecer jurídico agora é no final, eu não vejo nada que impõe contra o seu projeto. E vou deixar bem claro, com respeito a todos, e não peço voto para ninguém também. Primeiro, eu gostaria de parabenizar a todos e direcionar o nobre vereador Elias Júnior, meu amigo, pessoa que eu tenho muito respeito. E já umas 2 ou 3 vezes que, sob eu vejo Vossa Excelência, exigir que os nobres vereadores tenham respeito com Vossa Excelência. É direito, mas até no presente momento eu não vi nenhum vereador desrespeitar não só a Vossa Excelência, como nenhum dos demais vereadores. Os debates, se de repente um vereador ou outro traz aquele assunto para si, mas os debates no Poder Legislativo é para ser debatido mesmo. A partir do momento que você não direciona aquele determinado vereador, de repente a gente puxa a responsabilidade para cima da gente, mas o assunto só esbarrou de lado, mas não tem nada a ver. Então eu parabenizo todos os vereadores, que até no presente momento não vi nenhum desrespeitando nem Vossa Excelência e nem os demais vereadores. Vocês podem ter certeza, vereador Silvio, parabéns pelo seu projeto. E cada vereador tem que votar consciente. Eu tenho a minha consciência e eu dificilmente, durante esses 6 mandatos, eu mudo um voto meu, de uma sessão para outra, eu mudo meu voto. Isso até hoje não aconteceu. Senhor presidente, eu tenho aqui uma coletânea, e tem no meu gabinete também, mais de 100 leis que foi apreciada no Brasil afora, tanto por município, tanto quanto por estado, caso do Mato Grosso, também do Distrito Federal, e vários outros estados e municípios também, que inclusive quem apresentou foi a Câmara Municipal, ou foi a Assembleia Legislativa, foi o deputado, foi o vereador, e foram sancionados pelos prefeitos, inclusive o de Brasília foi apresentado por um deputado distrital do PSL, e que foi aprovado, e o governo de Brasília, Ibanez, ele sancionou o projeto de lei, reconhecendo as igrejas como essenciais.
Não vejo nenhum, não entra na minha cabeça, qual é o problema de reconhecer as igrejas como essenciais. Ninguém está falando de fechar a igreja, de abrir a igreja. É reconhecer ela como essencial. Ao reconhecer ela essencial, você não determina o fechamento, você regulamenta a quantidade de pessoas ali poderão adentrar nas presenciais. Então é muito simples, é só regulamentar. É isso que a gente está lutando e conversamos com o procurador do município, pedindo para que ele, inclusive, substituísse. O que eu acho mais engraçado, senhor presidente, senhor vereador, normalmente o legislativo foi eleito para aqui construir um projeto, construir leis. Esse acho que é o nosso dever. Nós construir algo que vem beneficiar a comunidade. A partir do momento que nós apresentamos uma lei aqui, que não é a vontade do executivo, ele não abre negociação. Eu procurei o doutor Henrique para nós falarmos nesse sentido, antes de chegar a esse momento. Não foi uma, nem duas, 3 vezes, não. Inclusive, vereador Francisco, eu cheguei a elaborar outro projeto e encaminhei para o doutor Henrique, pedindo para que ele enviasse para cá, antes, igualzinho o prefeito de Goiânia fez, Rogério, encaminhasse outro aqui, porque aí era uma forma de nós abrirmos uma negociação. Mas essa coisa de bater na mesa e dizer aqui não, aí é que não dá. Aí nós não vamos construir nada, nada, mas nada mesmo. Porque são 13 cabeças pensantes e nós estamos aqui para o bem-estar da comunidade e o bem-estar da administração. Senhor presidente, só concluindo aqui bem rapidinho, eu acho que somos assessor jurídico do Poder Executivo também, não custava nada olhar com carinho e atender uma solicitação do líder do prefeito. Nada mais justo aonde que um vereador líder do prefeito fez uma solicitação que resolvia todo esse problema, mais do que justo. O vereador tem que ser atendido. Então não faz sentido. Então o vereador entra em contato, sabe, com um determinado secretário. Não estou falando que está acontecendo, estou dando um exemplo. Faz um pedido, claro que muitas das vezes sabe, não é possível, mas numa questão dessa aí, sabe, é questão, sabe que você não coloca em choque toda a Câmara Municipal. O trabalho que o prefeito, o doutor João Beto, vem fazendo em Santa Helena, isso é notório. É reconhecido não só no estado de Goiás, é no Brasil. Não tem outro igual. Não tem outro igual. Mas a equipe precisa atender os vereadores para que isso realmente não aconteça. Esse projeto do vereador Silva nada mais é do que regulamentar, vereador Silva, uma coisa que o doutor João Alberto já vem fazendo, dando todo o apoio para as igrejas, tanto evangélica como católica. Mas custava ter atendido a solicitação do líder do prefeito e ter enviado outro projeto que tinha resolvido tudo. As igrejas vão continuar da mesma maneira. Determina um patamar aí de 20%. As igrejas só poderá ter 20% da capacidade. Todos os pastores vão aceitar. O prefeito não é contra as igrejas e nem os pastores são contra o prefeito. Agora, o que precisa é um alinhamento, vereador Silva, mais forte. Vossa Excelência, como líder do prefeito, precisa exigir que esse alinhamento tem que acontecer. Que não colocam um vereador em choque contra o outro. O município de Santa Helena só vai desenvolver da maneira que, principalmente nessa legislatura, que eu parabenizo a todos, está todo mundo trabalhando de mãos dadas com o executivo. A Santa Helena já virou moda. Sabe, a gente pega o telefone aqui e fala, ó, 7h30 tem uma inauguração de uma empresa, 8 horas tem outra inauguração, tem evento todo dia. Enquanto as outras cidades estão fechando as portas, sabe, Santa Helena, sabe, o comércio, sabe, do Brasil todo está querendo vir para Santa Helena. Mas o Poder Legislativo tem que ser respeitado. Quando o vereador fizer uma solicitação dessa, tem que ser atendido imediatamente para não colocar a Câmara em choque. Isso que eu estou falando, senhores vereadores, não é por nada não.
É porque o mandato está iniciando. Tem 4 anos para frente e nós precisamos dar as mãos igual nós estamos fazendo. Mas nós precisamos também ter respeito. Precisamos ser atendidos. Não é que porque vereador é de oposição, um exemplo, que não seja atendido, não. Oposição governa e governa muito. Eu fiz um pronunciamento no passado aqui, que não vou entrar em detalhe, mas a coisa mudou, e mudou para melhor, é assim que tem que ser. Senhor presidente, só um minutinho. O projeto que eu encaminhei, presidente, um anteprojeto, melhor dizendo, no decorrer desse período que nós estamos aqui, para o doutor Henrique, elaboramos, procuramos os pastores, procuramos alguns dirigentes, Monsenhor, temos essa forma aqui, tá bom, tá, encaminhei para ver se a gente construía um acordo. Entrou aqui e saiu aqui. Eu vou ler aqui rapidão, porque são só 2 artigos, olha só. Estabelece as igrejas e os templos religiosos de qualquer culto como atividades essenciais no município de Santa Helena de Goiás e de outras providências. Câmara Municipal de Santa Helena de Goiás aprove ou sanciona a seguinte lei. Esta lei estabelece que as igrejas, os templos religiosos de qualquer culto, seja reconhecida, no termo da legislação vigente, como atividades essenciais para os efeitos de políticas públicas, em especial no período de calamidade pública no município de Santa Helena de Goiás, sendo vedada a determinação de fechamento total de tais locais. Parágrafo único. Olha só onde que entra aí, olha que coisa mais linda, mas não adiantou. Poderá ser realizada as limitações de número de pessoas presentes em tais locais, de acordo com a gravidade da situação, desde que por decisão devidamente fundamentada da autoridade competente, devendo ser mantida a possibilidade de atendimento presenciais nos locais. Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar esta lei no que lhe couber. Toda determinação, toda autoridade para o prefeito a fazer as determinações, a quantidade de pessoas presenciais. Mas não adiantou. Ele falou, vou estudar, só isso, você está agora estudando. Palavra, presidente. Concedido. Eu queria agradecer a todos presentes, aos nobres vereadores. Eu queria deixar uma coisa aqui bem clara, que até aproveitar a palavra do nobre vereador Silvio Marques, que 2 pronunciamentos que ele se dispôs a falar, ele citou o nome do Monsenhor Vicente. Sim, até pela pessoa religiosa que ele é dentro do nosso município de Santa Helena de Goiás, ele sim pediu apoio ao projeto. Só que a gente tem que deixar bem claro também, porque assim, a gente tem que deixar bem claro que aqui ninguém está votando contra as igrejas, ninguém vai votar contra as igrejas, cada um aqui é dono do seu voto, que eu até acho que citar as igrejas não vai ser fechada. O Monsenhor, ele se retratou com cada um vereador, falando para desconsiderar a mensagem que ele tinha mandado, depois do parecimento do Ministério Público. Pelo menos isso eu estou dizendo que aconteceu comigo, com a minha pessoa. Às vezes não pode ter acontecido com os nobres vereadores. Mas então vamos deixar bem claro, porque como o nobre vereador Silvio Marques, e desde já parabenizado pelo projeto também, que ele se retratou, pelo menos com a minha pessoa. Se aconteceu com os pares parlamentares, aí cabe a cada um de vocês falarem. Mas ele sim se retratou. Falou para mim que sabe a decisão. Se eles dizem que é inconstitucional, aí foi o que ele aconteceu comigo. Só para deixar bem claro. Pessoal, rapidamente, senhores pares, senhores vereadores, eu entendo que, por exemplo, em Goiânia teve uma situação muito parecida com a daqui. O Poder Executivo mandou o projeto, foi aprovado e está tudo certo. De repente é uma sugestão, né? Eu entendo que o vereador Silvio Marques hoje, como líder do governo, ele tem trânsito e tem comunicação com o governo para conseguir fazer isso acontecer. Então, veja bem, o que eu gostaria de deixar bem claro às pessoas que estão nos assistindo, mais uma vez agradecer a presença aqui do nosso
ilustre vice-prefeito municipal, doutor Agenor, é que nós não estamos votando para fechar igreja. Se alguém disser isso na rua, está faltando com a verdade. Nós estamos votando um projeto e as igrejas estão e elas permanecerão abertas. Inclusive, eu ouvi isso do próprio prefeito João Alberto. Eu jamais votaria aqui para fechar qualquer igreja. Então, na realidade, nós vamos deixar... Bom, a minha sugestão, eu penso que a gente tem que também pôr os pés no chão e buscar uma forma de solução do problema sem tanta polêmica. Porque, na verdade, hoje o que se fala é fechar e abrir igreja. E isso não é verdade. Isso é uma grande mentira. Eu sugiro, senhor vereador, só uma palavrinha, vereador Eliton, e posteriormente, independente do resultado, que os vereadores, os 13 vereadores, estudem uma forma, somente esse modelito que nós já encaminhamos aí para o Henrique, para o doutor Henrique, os 13 vereadores façam aí um requerimento, assinam e encaminhem aí ao executivo para que ele remeta novamente esse projeto de lei para casa, reconhecendo somente as igrejas. Porque, como Vossa Excelência disse, ninguém está aqui falando de fechar a igreja, aliás, o projeto não tem esse sentido. É somente reconhecimento de sua essencialidade. A partir do momento que nós votarmos contra o projeto em favor do veto, nós estamos votando que as igrejas não são essenciais. É só isso. Bem entendido, não é para fechar e nem abrir igreja. Tá? É só questão se elas são essenciais ou não no período de pandemia. É só isso que está se discutindo. Projeto com veto em votação. Aduil Lopes. Não. Aglimeide Moreira. Sim. Celso Oliveira. Não. Elias Júnior. Sim. Francisco Dantas. Sim, presidente. Gilmar Francisco. Jane Bertoldo. Não. Lorisval Pedro. Sim, presidente. Rones Ferreira. Sim. Silvio Marques. Sim ao projeto. Simão Mota. Não. Wellington Barbosa. Não. Projeto rejeitado o veto por 7 votos. Foram 7 votos sim e 5 não. Portanto, o veto foi rejeitado. Sim o projeto. Encerrada a ordem do dia, passamos ao grande expediente. Passamos a palavra ao vereador Silvio. Desculpa, senhor presidente. Eu agradeço, eu já falei demais. Tá bom, obrigado. Algum líder quer fazer uso do tempo de liderança? Boa tarde a todos, cumprimento o senhor presidente, os nobres pares. Vim aqui rapidamente usar o meu tempo de liderança para responder a visão distorcida do vereador vereador Francisco Dantas, Chico Vassoureiro, quando ele disse que não viu que ninguém faltou com respeito para comigo. A visão dele foi distorcida porque eu não me referi aos nobres pares. Eu me referi aos debates vindo e também à sanção imposta pelo Ministério Público quando queria interferir ao meu voto aqui nessa Casa de Leis. Então, é para esclarecer isso e que se ele também não percebeu isso e se caso um dia eu venha me sentir desrespeitado, como se diz, cabe a qual o seu sentimento. O sentimento seria meu. Então, novamente, peço que ele tenha uma visão mais abrangente e que, como se diz, respeite, tá bom? Boa tarde. Algum dos vereadores quer fazer uso da tribuna para explicação pessoal? Agradeço a presença de todos, inclusive a audiência dos que nos assistem pelas redes sociais. Convidamos a todos para a próxima sessão extraordinária em 10 minutos. E não havendo mais nada a tratar, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão.